A graça e a paz, meus amados irmãos, estamos começando mais uma meditação diária nesse polêmico texto de Mateus 12, mas é muito bom a gente se aprofundar na palavra de Deus. Eu convido você a assistir o vídeo anterior que começa essa passagem. São 8 versículos e a gente viu do 1 ao 4, a metade ontem, e agora nós vamos continuar com Mateus 12, do 5 ao 8. Então abra a palavra de Deus, abra sua Bíblia. Mateus 12, 5 a 8, de preferência a revista atualizada, que geralmente é a nossa versão que nós lemos. Existe a Nova Almeida e a atualizada também é muito boa, mas ainda estamos nessa versão da revista atualizada, então dê prioridade a ela. Ok? Mateus 12, do 5 ao 8, diz assim a palavra de Deus. Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocausto, não terias condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque o Senhor nos ilumina e nos mostra que o Senhor é o Senhor do sábado, que o Senhor é o Senhor de todas as nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de entendermos as verdadeiras aplicações, as aplicações fidedignas a esses versos do Antigo Testamento que o Senhor citou para os fariseus. Obrigado porque o Senhor nos ilumina e nos guarda e nos protege e nos dá a oportunidade de meditar na Tua palavra. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. O diálogo aqui com os fariseus e Jesus é porque os fariseus estavam condenando os discípulos de colher espigas no sábado. Eles olham para Jesus e dizem assim: olha, estão colhendo espigas, estão desonrando o sábado. E Jesus ele vai citar 3 passagens para explicar que os discípulos não estavam pecando. A primeira é por causa do preceito específico da necessidade, igual a Davi lá em 1 Samuel 21, quando ele colhe os pães da propiciação. Ele precisava daquilo para sobreviver. E ali ele desonrou o sábado. E agora ele vai citar Números 28. Ele diz, olha, não pode trabalhar no sábado, mas quem mais trabalha são os sacerdotes. Os sacerdotes eles trabalham, mas eles trabalham para o templo. Ninguém pode trabalhar, mas quem mais trabalha são eles. Ora, quem mais trabalha nos sábados do que os pastores, os diáconos, alguns presbíteros? Nós trabalhamos. Ah, Eduardo, mas você não pode considerar como trabalho, porque é o dia do Senhor, é uma oferta ao Senhor. De fato, eu não estou dizendo que eu só ganho meu salário por causa do domingo. E se eu não ganhasse meu salário, eu não ia honrar o domingo como o chamado que Deus me deu como um pastor. De forma nenhuma. Eu encaro como uma devoção ao dia do Senhor. Mas entenda, cansa. Domingo cansa. Cansa pra gente. Não estou reclamando. Mas é um dia de suor. É um dia em que a gente tem que se preparar, porque se a gente não se preparar, a gente não vai honrar ao Senhor como tem que honrar. Dar o alimento espiritual a vocês cansa. Isso é trabalho. Por mais que seja uma oferta, por mais que a gente não esteja cobrando porque estamos trabalhando no domingo. Mas é o caso aqui dos sacerdotes. Então Jesus vai confrontar os fariseus dizendo, olha, os sacerdotes estavam trabalhando no domingo, no sábado. Eles estavam pecando? Claro que não, porque eles estavam trabalhando para o templo. E aí ele vai completar com algo que os fariseus não vão entender. E eis aqui quem é maior que o templo. Então veja, não é só o argumento de 1 Samuel 21. Eles estão colhendo as espigas pela necessidade. Mas é porque eles estão trabalhando igual os sacerdotes lá de Números 28, eles estão trabalhando para quem é maior que o templo. Eles estão trabalhando para Jesus Cristo. Então, esta é a finalidade aqui. O sacerdote trabalhava no templo, no Antigo Testamento, era a manifestação, a glória de Deus, mas aqui está quem é maior que o templo. Jesus é a própria manifestação
da glória de Deus. Devemos trabalhar no domingo apenas se for para o templo, apenas se for para Jesus Cristo. Então, é isso aí. Eu posso ensaiar o louvor no domingo? Posso ensaiar o louvor no domingo. Não é para cantar no culto de domingo? Claro. Eu posso passar o meu esboço no domingo à tarde? Se eu vou pregar à noite? Posso. Eu posso acordar mais cedo no domingo e passar a lição da escola dominical? Posso. Por quê? Porque eu estou trabalhando para o templo. Então, por isso que aqueles discípulos não estavam só no mal menor e estavam colhendo para a necessidade. Eles não estavam pecando porque eles estavam trabalhando para a própria manifestação da glória de Deus, que era Jesus. O Verbo se fez carne. Mas aqueles fariseus não entendiam isso. E aí, quando ele chega aqui no versículo 7, ele vai falar uma coisa que os fariseus não vão entender de jeito nenhum. Ele vai dizer assim: mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Se vocês entendessem Oséias 6 está reclamando com o povo de Israel, que ele está dizendo assim: o Senhor quer misericórdia e não holocausto. O que é isso? O Senhor quer a graça e não quer a lei. Não precisa cumprir a lei, ele quer a graça. Estamos na era da graça. Isso é misericórdia quer e não holocausto? Não. É porque o povo de Israel, lá no contexto de Oséias 6, estava fazendo os sacrifícios sem ligar para o real sentido do sacrifício. Então Deus está dizendo assim, eu quero o entendimento do que é o holocausto e o holocausto. Eu não quero só o holocausto vazio. Eu não quero que você faça o holocausto e continue pecando. Eu quero que você entenda, se humilhe, se arrependa e faça o holocausto. Misericórdia é entender a misericórdia do Senhor, simbolizando esse holocausto, o entendimento do holocausto e holocausto. Eu não quero só o ato vazio. É isso que Jesus está interpretando e o que fala Oséias 6. Eu quero o ato e o entendimento do ato. E o entendimento do ato. Então, esse é o nosso Deus. Se vocês entendessem o ato e o entendimento do ato, vocês não estariam condenando inocentes. Vocês não estariam acusando os discípulos. Eles estão trabalhando para a maior manifestação da glória de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Amém? Porque o Filho do Homem, versículo 8, ele é Senhor do sábado. Que nós possamos entender isso. Que nós possamos entender que a lei cerimonial, ela acabou. Que nós temos representações, substituições, mas nada disso é pré-requisito de salvação. Que nós possamos entender isso. Que nós devemos nos apegar ao único caminho para Deus. Ao único caminho para a glória eterna, que é Jesus Cristo. Não são as nossas obras que salvam. Não são os nossos atos externos. Não é a quantidade de Santa Ceia que você toma. Não se você batizou todos os membros da sua família. Não. Isso é uma obrigação. Nós entendemos o batismo e a Santa Ceia como uma obrigação. É um privilégio irmos ao culto e praticarmos isso. Mas isso não é critério de salvação, como muitos colocam como. Ok? Amém? Vamos orar ao Senhor e concluir. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela meditação de Mateus 12, tanto ontem como hoje. Nos abençoa, nos ilumina, nos dá um bom resto de semana. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos.